quais são as 3 maneiras que eu posso instalar o meu IDR. Será que eu preciso instalar esse IDR em todos os circuitos? Ou será que eu posso instalar esse IDR em apenas alguns circuitos? Quais circuitos são esses? Essas respostas você vai receber neste vídeo de hoje. Olá pessoal, bem-vindos, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo sobre elétrica? Então vamos lá! Nesse vídeo de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre as maneiras de instalação, os métodos de instalação do IDR e se você precisa ou não instalar esse dispositivo em todos os seus circuitos. E antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para toda semana você receber conteúdos valiosos sobre elétrica. E se existem dúvidas, sugestões para novos vídeos, deixe aqui nos comentários e deixe a sua curtida para ajudar o vídeo. Nós temos vídeos aqui no canal explicando várias características do IDR. Um exemplo, se o neutro deve sempre passar pelo IDR, métodos de instalação e muitos outros. Olha aqui no canal que nós temos conteúdos aí valiosos sobre esse dispositivo. O IDR é um dispositivo que detecta fuga de corrente. No nosso caso aqui, no nosso caso específico, é o IDR de alta sensibilidade. Quando nós falamos do IDR de alta sensibilidade, nós estamos falando de um IDR de 30 mA, utilizado para proteção de pessoas. Este aqui é o mais comum, é o que nós vamos falar nesta aula de hoje. Então, o primeiro ponto que nós temos que observar, já vamos direto ao ponto, é que, será que eu preciso instalar o IDR em todos os meus dispositivos? Mas se nós pararmos para observar o que a NBR 5410 fala, é o seguinte: o IDR é de uso obrigatório em circuitos de áreas molhadas, sujeitas a lavagens. Então nós observamos aqui que o IDR não precisa ser instalado em todos os circuitos. Mas quando nós colocamos o IDR instalado ali em conjunto com o disjuntor geral, obviamente ele vai proteger todos os circuitos. Por exemplo, você não é obrigado a instalar o IDR no circuito de iluminação, mas quando você coloca o IDR como geral, ele vai proteger este circuito e todos os outros. Aqui já entra o primeiro ponto, pessoal, os 3 métodos de instalação, depois de nós já concluirmos que o IDR não precisa ser instalado em todos os circuitos, ok? Então, o primeiro método de instalação do IDR é quando nós instalamos ele como geral, junto ali, em conjunto com o disjuntor geral. Neste caso, nós temos algumas vantagens e outras desvantagens. Como já dissemos, o IDR detecta fuga de correntes. E se você não sabe, alguns equipamentos, principalmente os elétricos eletrônicos, eles podem ter fugas naturais de corrente, pequenas fugas naturais de corrente. E quando essas fugas são somadas, elas podem fazer com que o IDR atue o tempo todo. Então, se você parar para pensar, quando você instala um IDR como geral, não é a melhor opção. Porque imagine a seguinte situação, uma residência toda desligando a energia elétrica por conta do IDR, por conta de pequenas fugas de correntes, né? Não precisa, mas imagine esse mesmo IDR em um comércio, em uma situação que nós já pegamos aqui, em um posto de saúde. Chegamos lá, o IDR estava atuando o tempo todo, o pessoal nos ligou e falou, ó, o disjuntor não para ligado aqui, o que está acontecendo? Fomos lá, não era o disjuntor, era o IDR. E essa instalação desse posto sempre foi assim, ela funcionou por um bom tempo ali com o disjuntor geral ali em conjunto com o IDR, mas com o passar do tempo novos circuitos foram instalados naquele posto, né? Circuitos de ar-condicionado, e ali não foi levado em consideração o IDR. E colocou para funcionar aqueles ar-condicionado novos, o IDR não parou mais atuado, mas resolvemos o problema com o segundo método que nós vamos falar agora. O segundo método de instalação é você instalar o IDR em blocos de circuitos, ou seja, apenas nos circuitos que é de uso obrigatório. Você não vai colocar o IDR como geral, mas apenas em alguns circuitos, nos circuitos que é de uso obrigatório. Neste segundo método, você também vai estar resguardado pela NBR 5410. E temos o terceiro método. No terceiro método, nós podemos instalar o IDR por circuito único. Por exemplo, você vai instalar o IDR apenas para o circuito do chuveiro, outro IDR para um outro dispositivo.
e assim um IDR para cada equipamento. Observamos que dentre essas três opções nós temos uma mais vantajosa. Vamos analisar a primeira. A primeira opção, nós temos a vantagem de utilizar apenas um IDR, ali a vantagem econômica, mas nós temos a desvantagem é que se esse IDR atuar, toda a instalação fica ali sem energia elétrica. A segunda opção, o custo vai elevar um pouquinho, né, porque vai colocar ali ser necessário a instalação de IDR por blocos, né, por circuitos, um circuito ali para a cozinha, outro ali para outra determinada área. Mas se aquele IDR atuar, apenas aquele circuito vai ficar, né, sem energia elétrica. Na terceira opção, nós temos a desvantagem que nós vamos precisar de muitos IDR, um IDR para cada dispositivo, para cada equipamento. Imagine também, né, o tamanho que vai ficar o teu quadro de distribuição. O tamanho vai ser bem maior, né, pois cada equipamento vai precisar de um IDR. Nós temos aqui a vantagem de ter um IDR, né, exclusivo para o equipamento. E dentre essas três opções, a mais indicada que eu indico para vocês é instalar o IDR por blocos de circuito, apenas naqueles circuitos que é de uso obrigatório o IDR. Não precisa instalar o IDR como geral, é complicado fazer esse tipo de instalação e também não precisa instalar o IDR para cada dispositivo, cada equipamentozinho ali. Você pode colocar o IDR nos circuitos apenas que a NBR 5410 solicita. Assim você vai estar resguardado e vai realizar uma ótima instalação. E para você que quer evoluir nesta área elétrica, se tornar um especialista nas instalações elétricas, a instalação de IDR, DPS, aterramento elétrico, tudo o que uma instalação elétrica precisa, do zero ao avançado, está disponível no nosso curso Especialista em Instalações Elétricas. Seja reconhecida aí na sua cidade, na sua região, como uma autoridade nesta área, sendo um dos profissionais mais bem remunerados. Tudo isso você vai aprender em nosso método, em nosso curso Especialista em Instalações Elétricas. Se faz sentido para vocês crescimento profissional em sua vida, clique no link que foi deixado aqui na descrição. E espero que as suas dúvidas tenham sido sanadas. Se existem dúvidas ainda, deixe aqui nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve para toda semana você receber conteúdo sobre elétrica. Então espero você no próximo vídeo.